Bom dia na paz do Senhor, boa noite ou boa tarde, tá? Em qualquer horário que você esteja assistindo aqui esta videoaula. Deus vos abençoe. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar aí nesta oportunidade. Hoje nós vamos ver a lição 2. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Deus vos abençoe. Hoje a nossa lição número 2 nos trata da escravidão dos hebreus no Egito. Aliás, antes de prosseguir, por favor, se inscreva, tá? Inscreva-se em nosso canal, dá sua curtida, ok? Inscreva-se, dê sua curtida, e se quiser dar seu comentário, pode deixar também um comentário. Muito obrigado a você. Se você se inscrever, você vai receber notificação que foi lançado o vídeo. Assim que foi lançado, então você recebe a notificação, ok? Vamos lá então. Lição 2, a escravidão dos hebreus no Egito. Nosso textuário está em Gênesis 15, versículo 13. Gênesis 15, 13. Diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, versículo 13. Nossa verdade aplicada diz: o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá, ok? Então tem um plano divino e este plano transcende a nossa capacidade intelectual e o mais importante, acontece dentro do tempo de Deus. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito. Segundo, mostrar que Faraó levou a perseguição aos hebreus até as últimas consequências. E terceiro, conscientizar que, apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo. Texto de referência, Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 7. Você pode ler em casa com calma, tá? Eu já vou para a introdução, onde diz: diante do pavor e do medo, Faraó passa a oprimir o povo de Deus, que por 400 anos viveu sob intensa escravidão. Todo esse sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Então, uma coisa que vemos aqui é Faraó, né? Faraó, meus irmãos, eu creio que a maioria deve saber, né? Faraó, ele tinha como título para si de um Deus, tá? Ele se intitulava, né, Deus, se titulava Deus. Mas aqui no texto, aliás no texto bíblico, mais para frente vamos mostrar onde está escrito, deixa notar que Faraó está com medo de Israel. Então ele deixa transparecer, tá, que na verdade ele não passa de um ser humano igual aos demais, onde também sentem medo, e para isso vai usar de astúcia para oprimir o povo de Israel, tá? Então, no meio do seu desespero, né, no Faraó, no meio do seu desespero, deixa transparecer essa sua humanidade, que de fato ele é ser humano, ok? E também esta situação contribui, na verdade, para que Israel acorde para a realidade das promessas. Nós temos aqui o ponto 1, o fortalecimento do povo de Deus, onde nós dividimos em 3 pontos. Primeiro, coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus. Depois, o povo se torna escravo. E em seguida, a escravidão se torna mais intensa. Então vamos ver passo a passo aqui sobre o fortalecimento do povo de Deus. Durante os 7 anos de grande seca, se assolou toda a terra. A família de Jacó, por uma providência divina, desceu ao Egito. Aquelas 70 almas descritas em Êxodo capítulo 1, versículo 5, se tornaram um povo composto de aproximadamente 603 mil homens de guerra. Veja, Números 1,46 nos informa. Naquele período, era feito a contagem do povo
mediante os homens de guerra, isto é, de 20 anos para cima, tá? Deixava de lado da contagem as mulheres e as crianças. Então, imagina, estas foram 70 pessoas que desceram ao Egito. Agora são 603 mil homens de guerra, tá? Um homem adulto, né, de 20 anos para cima, ok? Agora, esse homem, se tiver uma esposa, se tiver no mínimo, vamos colocar 3 filhos, 5 vezes 6, 30, né? Ou seja, 3 milhões de pessoas, no mínimo, estão saindo do Egito. Agora, veja que só desceu 70, agora existe 3 milhões. Tá? Então, o povo, de fato, eles cresceram grandemente. No 1.1, diz assim: coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Tá? Esse aí é o texto bíblico de Êxodo. Tá? Êxodo, esse texto, tá? Deixa eu colocar aqui o versículo. Tá? É o versículo 7. Tá? O versículo 7 eu não coloquei aí, tá? Se você quiser aí anotar. Veja, Êxodo capítulo 1, versículo 7, ele deixa por vários sinônimos, né, claramente que Deus foi fiel em cumprir já uma parte da promessa feita a Abraão, a promessa feita a Abraão. Lembra lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor Deus disse o quê? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. É o versículo 2, tá? De ti farei uma grande nação. Então, uma das promessas, tá? Além da terra, né? Uma das promessas de Deus é fazer de Abraão, que era casado a princípio com a mulher estéril, isso ele recebeu uma promessa, depois aos 100 anos concebeu seu filho, mas a promessa era que, apesar dele estar casado com a mulher estéril, Deus faria dele uma grande nação. E aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 7, deixa claro Deus, então, inspira o autor bíblico a deixar bem enfatizado que o povo de Israel frutificou, aumentou, multiplicou, fortaleceu grandemente e a terra se encheu. Então Deus está dizendo: fique claro, eu estou trabalhando no processo de cumprir a promessa que eu falei. Tá? Eu quero que você pegue bem isto, porque Deus trabalha planejadamente. Deus sabe como fazer, quando fazer, onde fazer. O Egito se tornou, na verdade, neste período de 400 anos, um berço para o desenvolvimento de Israel. Ok? Diz o texto ainda em Êxodo capítulo 1: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Olha só, neste contexto, tá? Eu quero explicar para você que por muito tempo os egípcios tinham sido dominados por estrangeiros, tá? Então os íxios invadiram, tá? Os estrangeiros íxios tomaram conta do Egito e eles assumiram essa dinastia de reis, tá? Por um período. É nesse período que José do Egito foi parar no Egito. E como os íxios são estrangeiros e também José, né, ele é estrangeiro, tá? Neste contexto eles convivem bem, né? José foi governador, né, braço direito de Faraó, e o tempo passa, mas depois de recuperar as forças, os egípcios nativos tomam de volta o governo nas mãos, tá? E é claro, por consequência,
acontece o quê? Odeiam os estrangeiros, tá? Essas informações temos no livro de Stanley, na página 31, um comentário do Antigo Testamento. Tá? Então, quando diz o texto, levantou-se um novo rei que não conhecerá José, é justamente isso, não conhece mesmo. Por quê? Porque é uma dinastia nova, são os egípcios naturais. Não conhece, quer dizer, neste contexto, não que não tinha informações de José, mas que não reconhece ele como uma pessoa de influência, de boa índole, com respeito a eles. Veja, eles tinham sido dominados por estrangeiros. Então, se eles são dominados por estrangeiros e agora eles tomam de volta o governo na mão, claro que vão odiar os estrangeiros, vão perseguir, vão oprimir e vão ficar com medo de que eles novamente tomem o governo, entendeu? Tá? Então, presta bem essa nota, ok? Atenção a essa nota. 1.2, o povo se torna escravo. O novo governante egípcio introduziu regras para aliviar seus temores. Ele aflige os hebreus, em Êxodo 1 e 11 nos informa, e esse termo afligir, que é anar, do hebraico, é o mesmo usado em Gênesis 15:3, onde denota violar o direito de liberdade de alguém. Lembro mais uma vez para você que quando Israel desceu para o Egito, eles não desceram como escravos, tá? Presta atenção nisto, eles não eram escravos, né? Eles desceram como pessoas livres e ainda honrados. Por quê? Porque José era governador do Egito. Mas como troca do governo dos egípcios nativos, expulsam os governantes íxos, tá? Então eles vão afligir, ou vão sujeitar, levar eles à escravidão. Não eram escravos, tá? Mas eles, né, usam de astúcia, tá? Com a geração nova de israelitas, de hebreus, tá? Para que eles se sujeitem à escravidão. É claro, existe aqui todo um processo, né? Primeiro, você vai notar que a geração nova, tá? Ela simplesmente se sujeita, tá? E não procura seus direitos, principalmente espirituais, com Deus, tá? Porque eles estão lá há um tempo, eles não são não são escravos, mas eles se sujeitam diante das circunstâncias. A escravidão se torna mais intensa. O relato de Êxodo 1, versículo 12, nos diz que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Enquanto Faraó escraviza o povo com o intuito de conter o crescimento numérico, Deus usava a mesma situação para fortalecer o seu povo. Olha só, Faraó, né, se levanta para tentar afligir, mas esta aflição é uma permissão de Deus. É no meio da aflição que o povo de Deus cresce, tá? Eu quero dizer, às vezes as pessoas se acomodam, né? Se você observar com carinho o texto bíblico, tá? Você vai ver que a promessa que Deus fez a Abraão no texto bíblico, tá? Daqui a pouco vamos ver, né? Não é agora, tá? Mas vamos ver já que a promessa que Deus fez a Abraão, que eles seriam escravos por 400 anos, e já tinha passado esse período. Então Deus permite que o povo seja afligido para que eles acordem para a promessa. 2, uma ordem terrível. Deus usa parteiras para preservar seu povo, sepultando os sonhos no rio, porque as meninas eram poupadas. Vamos ver então aqui a ordem terrível de Faraó. O medo, né? O medo levou a Faraó a cometer loucuras contra o povo de Israel. Atos 7, versículo 18 e 19 nos informa: até que se levantou outro rei que não conhecia José,
E esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Veja, uma pessoa que precisa de usar de astúcia, tá? É porque não tem os meios legais de usar. Tá? Lembro que Faraó é considerado Deus do Egito, mas diante da situação ele se vê limitado pela sua humanidade. Ele não tem como segurar esse povo está crescendo, esse povo está se multiplicando, esse povo está se fortalecendo, e agora ele vai tentar de uma forma mais radical, uma ordem mais radical, fazer que eles não cresçam. Vai maltratar, tá? Vai maltratar os hebreus e fazer que eles joguem fora, matem as crianças, na verdade, né? Enjeitar, rejeitar de uma forma mais drástica, tá? Deus usa as parteiras para preservar o seu povo. O plano maquiavélico de Faraó tinha tudo para dar certo, mas Deus velava sobre cada detalhe da história. Êxodo 1:17 nos informa que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Existe uma ordem dada por Deus, existe uma ordem dada pelo rei do Egito, e existe uma postura das parteiras diante de Deus. E o texto diz aqui que temeram a Deus, tá? Temeram não somente em questão medo, mas reverência, tá? Tem um momento que fica bem claro para as pessoas que Deus está trabalhando ao favor do seu povo, tá? E estas mulheres, elas foram perceptíveis, estas mulheres perceberam que Deus estava agindo a favor desse povo, o povo de Deus, o povo hebreu. É parecido com Raabe. Lembra de Raabe? Quando os espias chegaram, Raabe disse: o povo está tremendo porque sabemos que Deus vos entregou esta cidade, tá, para vocês, tá? Então esta nação para vocês. Aqui da mesma forma as parteiras são perceptíveis, tá? A ação de Deus, e não fazem o que Faraó manda, mas elas conservam os meninos com vida. 2.2 Sepultando os sonhos no rio. Em sua última tentativa, Faraó ordena que todos os bebês do sexo masculino que nascessem fossem jogados no rio Nilo, né? Para que morressem afogados. No entanto, mais tarde, este rio se incumbiria de preservar e levar o grande libertador para o palácio. É interessante como Deus transforma as situações. Bem que o texto bíblico nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, mesmo quando o inimigo tenta fazer, tá, de tudo possível para segurar o desenvolvimento do plano de Deus, na verdade Deus faz que estas situações se tornem a favor do plano dele, tá? A favor do plano de Deus, né? Então Deus, ele tem a sua forma de agir, tá? E quando nós estamos, é bem claro, o texto diz que Deus trabalha a favor daqueles que amam a Deus, tá? Então se nós estamos amando a Deus, estamos comprometidos com Ele, nós temos, tá, um compromisso com Sua palavra, Deus com certeza há de trabalhar ao nosso favor, ok? Aí nós temos 2.3, porque as meninas serão poupadas. Futuramente as meninas contrairiam casamento com os egípcios e assim perderiam a identidade como nação. Isto é, por causa da mistura. Na realidade, aquilo que era uma aparente, preservação, se tornaria uma grande destruição ao longo dos anos. Tenhamos cuidado para não ficar refém
das suas artimanhas. Veja só, Faraó, ele dá uma de bonzinho, vamos matar somente os meninos, deixa as meninas viver, nós vamos ser bonzinhos, vamos deixar que uma parte da família viva. Na verdade, não há bondade alguma aí, há uma artimanha, para que no futuro os hebreus percam a sua identidade como nação. Agora, a mãe e o pai de Moisés, eles dizem, no texto bíblico, que viram essa criança, o filho, e disseram: não, Deus tem algo especial com esse menino, ele é diferente, eu creio que Deus tem um plano especial para o meu filho, e eu não vou fazer o que é de sugestão ou mesmo uma ordem de Faraó. Eu vou fazer aquilo que eu estou vendo que Deus tem para fazer, porque havia a promessa que o povo de Israel se multiplicaria e sairia do Egito. Havia uma terra da promessa, havia uma promessa feita por Deus. Então, pela fé, diz o texto, que os pais de Moisés, preservaram aquela criança e prepararam uma forma de preservar ele em vida, ok? Então aí nós temos uma postura. Não importa a pressão que soframos pelas situações, devemos nos segurar naquilo que a palavra de Deus diz e agir conforme esta palavra. Vamos para o nosso ponto 3, Deus escuta o clamor do povo. Nós temos 3 pontos. Primeiro, Deus se lembra do seu pacto. Depois, Deus conhece Israel e o Deus que entra na história. Então vamos lá, Deus escuta o clamor do seu povo. Êxodo 2:23. Êxodo 2:23 nos diz que os filhos de Israel clamaram e o seu clamor subiu a Deus. O termo subir é derivado do hebraico alar, nos oferece a ideia de uma pessoa num lugar elevado para ficar diante de Deus, na verdade não interessa o local, mas o que interessa aqui é a postura, ok? A postura, seja onde você esteja, em qualquer lugar, mas se você clama a Deus, essa tua oração com certeza vai subir a Deus. Subir é um termo simplesmente que nos faz denotar que estamos na presença, num lugar mais acessível a Deus, não está querendo referir-se ao local geográfico, ok? 3.1, Deus se lembra do seu pacto. Durante o clamor do povo, Deus se lembrou do pacto que fizera Abraão, Isaque e Jacó, conforme registra em Êxodo capítulo 2, versículo 24. A expressão lembrar é uma antropopatia. Vamos ver o texto bíblico. Diz assim, Êxodo capítulo 2, versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Olha só, lembrou-se, esta palavrinha lembrou-se, isso significa que Deus foi movido por suas orações para dar efeito ao pacto, de Abraão, Isaque e Jacó, do qual uma condição essencial era a fé e a contrição envolvida no ato de súplica. Perceba, meu irmão, agora aqui é importante que eu quero que você preste atenção. Deus está presente e está vendo a situação por muito tempo, Deus não esqueceu, Deus não esquece, Deus não sofre de amnésia, Quando o texto diz lembrar, é uma antropopatia. Antropopatia são 2 termos gregos, Antropos, homem, patia, é um sentimento, emoção. Então, a antropopatia é um sentimento humano. Então, o texto usa a palavra lembrar só para
fazer um link, uma referência com eu, ser humano, e a questão Deus. Deus não esquece, mas para eu entender que agora Deus ia agir conforme essa promessa. Não porque Deus se esquecera, mas porque nós, seres humanos, nos acomodamos. Veja, lembrando aqui, tá? Israel se acomoda, tá? Israel não clama, Israel não pede, e eles simplesmente estão aceitando a situação, estão sendo oprimidos, eles têm uma promessa, mas, entre aspas, têm preguiça de reivindicar a promessa, tá? Eles estão acomodados, não querem enfrentar situações, né, para tomar posse dessa promessa. O 3.2 diz que Deus conhece Israel. Seguindo o próximo versículo, que seria 2:25, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Veja, nesse texto, né, conhecer expressa que Deus se importa com o seu povo. Seriam 400 anos, conforme a palavra do Senhor a Abraão em Gênesis 15:13, mas eles se acomodaram e vai para 430 anos de tempo que fica no Egito. Meu irmão ou irmã, eu quero que você preste atenção na questão que, quando o texto anterior, né, voltando aqui, né, diz que Deus se lembrou, tá? Mas quem se esqueceu na verdade é o povo, tá? Esqueceu no contexto, tá? Se acomodaram. Já tinha terminado o período, tá, da escravidão determinada por Deus. Deus disse 400 anos, já passou 30 anos, mas o povo fica acomodado. Não, dá para viver assim, nesta situação, vamos comendo, conforme diz o texto, alho, cebola, porã, diz que tem um pãozinho aí, sempre. Faraó trabalha com eles, lhes dando alguma, vamos dizer assim, tá? Alguma Bolsa Família, né? Alguma cesta básica, alguma ajuda, ok? E eles se conformam com a situação. Mas Deus tem promessa, Deus tem uma terra que emana leite e mel, Deus tem algo melhor para vocês. Não, tá bom. As pessoas se acomodam, tá bom assim, dá para levar. Então Deus permite que a aflição aumente, para que eles clamem para poder sair desta situação cômoda. A dor, às vezes, tá, é uma linguagem de Deus para que as pessoas acordem para a realidade das promessas que Ele tem. Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas maiores, mas as pessoas não tomam postura, tá? Agora, no meio da dor, aí eles clamam. Então Deus vê que esse povo agora sim está pronto para sair. Deus sempre está pronto. O povo que tem que estar pronto. Deus sempre está vendo. Nós que temos que reconhecer, tá, a nossa situação e tomar uma postura para mudar esta situação, ok? Essa é a mensagem mais importante nesse ponto. O Deus que entra na história, quando tudo parecia perdido e sem saída, Deus manifesta seu poder e controle na história de seu povo. Muitos advogavam que Deus abandonou o universo e que Deus abandonou o universo e deixou o homem à mercê da sorte. Mas para nós que cremos, sabemos mais do que nunca que Deus é Emanuel, isto é, Deus conosco. Deus sempre está conosco. Deus entra na história. Lembro para vocês, eu disse na lição anterior, a história de Israel é a história das ações de Deus. Quando você lê a Bíblia, leia no livro da história de Israel, né? Quando você ler a história de Israel na Bíblia, leia a história das ações de Deus. Perceba como Deus trabalha. Esses textos da Bíblia não estão aí somente
para contar uma historinha, tá? Uma história de uma nação. Não nos interessa a história de uma nação, nos interessa a história das ações de Deus. Perceba isto nestes momentos, tá? Que quando a nação clama, quando a nação acorda, quando a nação diz chega, tá? Não aguento, eu quero mudança, vai ter mudança, vamos orar. Aí Deus disse, ok, então estou pronto para agir. Amém? Conclusão. Diante dos sofrimentos, os descendentes de Jacó não olharam para os terrenos férteis do Egito, mas sim para as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Na verdade, lembro que eles ficaram olhando por muito tempo, né? Eles estão na terra de Gósen, uma terra muito fértil. Eles estão vivendo à base de uma cesta básica, né? À base de uma Bolsa Família, e eles ficaram muito cômodos, tá? Somente eles vão clamar porque a morte veio bater na porta da casa deles. A situação foi extrema. Aí que eles abrem os olhos para as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Aí nós temos um segredo. O segredo deste povo para vencer o sofrimento foi clamar, né, ao verdadeiro Deus de Israel. Essa é a chave para a vitória nas batalhas. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Eu espero que você capte os pontos essenciais desta matéria, tá? Deste tema, né, da nossa lição 2. Tá? O objetivo, né, que nós tivemos foi explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito, ou seja, lá o Egito foi preparado por Deus para que a nação crescesse, aumentasse, multiplicasse conforme a promessa feita. Depois mostramos que Faraó levou a perseguição aos hebreus até as últimas consequências, tá? Então o inimigo tenta trabalhar de todos os jeitos para impedir o plano, mas Deus reverte as situações. Depois conscientizamos que apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo, tá? Deus sempre está presente, só que Ele se manifesta se nós o invocarmos, tá? Tenha bem ciente isto na tua cabecinha. Deus está presente aí onde você está. Mas por que não se manifesta? Porque às vezes nós não o invocamos. Invocar, a palavra invocar significa chamar a ação. Convidar Deus a agir na tua vida, na tua família, na tua empresa, na tua igreja, onde você esteja. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com algumas pessoas para que eles possam também ser edificados ou edificadas, tá, com esta lição. Deus vos abençoe, muito obrigado. Uma boa escola bíblica dominical para os irmãos.